Hoje eu e a Juliana Rampani vamos falar de acidentes de trabalho. Culpa, abuso ou descanso negado? E como nossos convidados, nós temos na nossa mesa o Edgar Bull, perito do trabalho, e a Mônica Machado, que é psicóloga clínica e organizacional. E a gente começa com aquela pergunta polêmica. Vamos começar pela Mônica. Mônica, acidente de trabalho, de quem é a culpa? Depende, né? Se o funcionário achar que é do patrão, aí é do patrão. Agora, se o patrão achar que é dele, que é dela, aí a culpa é dele. Então, é sempre do patrão. Edgar. Então, essa pergunta ela é bem interessante, porque tem a resposta que é de quem você acha que é a culpa, e tem a resposta de quem efetivamente é essa culpa, né? E geralmente, quando essa questão ela vira lide, ela judicializa, quem vai definir isso é a perícia técnica, né? Então, o juiz ele vai mandar lá que seja feita uma perícia, uma verificação lá nas condições para verificar se houve algum tipo de intenção, se houve algum dolo, né? Se foi alguma coisa causada, alguma coisa proposital, ou se foi uma culpa. E aí você vai apurar se houve algum tipo de negligência da empresa, se houve algum tipo de imprudência do funcionário, né? Ou se foi às vezes alguma imperícia do funcionário, quer dizer, tudo vai depender da análise caso a caso, né? Muitas vezes é imprudência do funcionário. Só que o patrão que tem responsabilidade, porque está dentro da empresa, né? Exatamente. Dele. Então é bem difícil analisar. Eu fiz um caso muito interessante, né? Em que o rapaz ele perdeu o dedo numa máquina, né, numa prensa lá, porque tinha enroscado um pedaço de tecido lá na prensa, não, na cortadeira, né, na máquina que corta, tinha uma lâmina, e ele foi tirar com a mão, e aí perdeu o dedo na primeira semana de trabalho, 24 anos, né, que judiação. Sim. E aí a empresa fez uma baita investigação interna lá e colocou uma proteção na máquina para proteger. E eu fui fazer a perícia. E aí a gente foi analisar até que ponto a empresa tinha responsabilidade ou não no acidente. Primeiro que quando aconteceu o acidente, não tinha proteção na máquina. E a lei manda ter proteção na máquina, então tem alguma responsabilidade da empresa. Aí olha o raciocínio. A empresa foi lá e colocou uma proteção física, ou seja, ela praticamente enclausurou a área de corte da máquina. Eu fiz uma pergunta lá para o pessoal da segurança do trabalho. Eu falei, escuta, se enroscar de novo, como é que o funcionário faz para desenroscar? Para tirar. Aí a pessoa olhou assim para cima, olhou para mim e falou, aí a gente desliga a máquina, tira a proteção e coloca com a mão. Falei, então não adiantou nada. Dificultou, né? Então, a própria investigação da empresa atestou que ela realmente estava agindo com negligência, né? Nesse caso, quando tem equipamento, né? Acredito que seja mais fácil para identificar. Agora, quando é uma empresa que não tem como provar, é uma coisa mais... Não é palpável, né? É uma coisa que a gente olhando não vê, mas é mais psicológico, é mais ali que dá para inventar e a gente entender que se é do patrão, se não é do patrão, então fica mais difícil, né? Então tem pessoas que se aproveitam disso. Então a gente às vezes não sabe se a pessoa está com uma índole ou se realmente o patrão teve negligência, Sim. né? Isso que a Mônica comentou, Sônia, é um negócio muito interessante, assim, isso de fato acontece, tá? A gente vê muitos casos que beira a má fé. Para não falar uma fé efetiva, né? Estatisticamente, existem 2 períodos na semana em que mais acontecem acidentes. Já até Adivinha sei. quais são? Sexta-feira. Que hora? Sexta-feira, que horas? Depois do horário de trabalho. Depois do almoço? Depois do almoço. Que aí já emenda. Do happy hour. E qual é o outro? Perto de feriado. Segunda-feira de manhã. Imaginei. Tá? Isso. Então isso é estatístico, Isso né? é estatístico, Sônia. Aí entra uma questão, vamos dizer assim, emocional, né? Pode falar até melhor do que eu, que é final da semana, a pessoa já tá relaxando, ela já começa a negligenciar. E começo da semana, eu sempre brinco, quando você tá pensando em ir pra balada é quando você volta dela, né? Que é a segunda-feira de manhã. Pois é, agora, existe muita gente também, e vamos ser francos aqui, deixar o politicamente correto de lado, que usa isso de malandragem. Tá? O que tem gente que diz que torce o pé saindo do metrô na segunda-feira de manhã, é muita gente. Ou torceu o joelho, alguém viu? Não. Fez boletim de ocorrência? Não. Algum colega presenciou? Não. Tem foto? Não, também não, porque esqueci o celular em casa. Quer dizer, Isso tem muito, isso tem né? muito. Tem muito. Por isso que
as empresas Ju, precisam você que tomar é esse gestora, cuidado. Ju, Né? o que você acha? Então, eu tô aqui quieta porque é complicado, né? Eu sou dona de empresa também, então essa questão de sempre o dono ter a culpa é difícil para mim. Difícil, Porque, até falando da parte psicológica, eu acredito muito que, eu não sei, as pessoas hoje em dia, elas estão... eu falo que a psicologia é a profissão do futuro, porque o tanto de gente que tá com problemas psicológicos e de fato está, né? Não tô falando que as pessoas estão inventando, mas muitas pessoas acabam trazendo isso para ludibriar aí o trabalho. E aí a gente fica como gestora naquela situação. Como que eu vou cobrar? Eu cobro de um jeito e a pessoa fala, ai, tô com burnout, ai, me senti agredido, ai, isso daqui... Então, a gente fica com aquele receio, né, de como abordar a própria atuação do nosso funcionário dentro da empresa. Eu acredito assim, eu como psicóloga, eu vejo algumas coisas acontecerem e hoje eu ouvi até alguns empresários, acho que foi o Beto Sucupira, uma entrevista dele, falando que o Brasil é o país dos direitos. Todo mundo tem direitos, os empresários não. Sim. Os empresários só têm deveres. Então, acredito que essa nova geração, ela chegou muito com direitos, eu tenho direito a tudo. E parece que os empresários são obrigados a dar emprego e, assim, é como se fossem os pais mesmo dessa nova geração. E isso está ficando muito difícil, porque realmente eles têm muitos direitos. E os empresários só têm deveres. Então, a gente tem que analisar muito bem cada caso, porque senão o empresário vai quebrar. Sim. Uma coisa importante... Mônica, para Mônica, é o seguinte, Mônica, eu sou de uma época em que o workaholic era algo que se destacava no mercado de trabalho. Sim. Então você tinha que trabalhar. E hoje essa geração ela é muito mais equilibrada nesse sentido, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Exemplos, há pessoas que movem processos, depois eu queria que o Edgar comentasse sobre isso, e que o juiz reintegra no trabalho, porque psicologicamente a pessoa já foi lesada, ela não vai levar o dinheiro dela e ficar quietinha, não, ela precisa continuar trabalhando. Mas e aí, qual é o clima para continuar na empresa depois disso, depois de mover um processo? Pro dono da empresa é muito difícil, né? Porque ele vai ser obrigado e ter que lidar com aquela funcionária. Mas para essa nova geração é tranquilo, porque eles acham mesmo, eles têm certeza que eles têm direito e o patrão tem o dever de voltar com ele ali como se nada tivesse acontecido, né? Mas está sendo muito difícil isso, porque psicologicamente essa nova geração, eu não vou dizer que eles estão adoecidos, mas eles estão numa nova eles estão assim, numa nova era de pessoas, né, de indivíduo. Então é difícil até a gente, como antigo, né, o workaholic, eles nem pensar, eles querem viver, né? Então, realmente, mas quem trabalhava nessa época também queria viver, só que produzir fazia parte, né? Trabalhar e viver. Só que hoje está muito difícil, eles querem viver e o trabalho. Então, assim, nós não somos um país socialista, né? Nós somos capitalistas. Então, só que a gente está criando uma nova geração mais socialista do que capitalista. Então, é um confronto, né? Você concorda? E aí, Edgar, você já teve esse perrengue de pegar uma pessoa que, nossa, o juiz mandou me reintegrar, e agora como é que vai ficar meu clima na empresa depois que eu movi um processo? Isso acontece muito com grávida, né, Edgar? Deve ter pegado isso só umas 898 vezes. Eu imagino. Assim, isso é muito comum, e vou te falar, e tem muitos casos que é pior ainda, que a pessoa continua trabalhando normalmente e coloca o processo. O processo tramita durante a própria atividade da pessoa. O que a gente percebe é isso que a Mônica muito bem comentou, dessa questão dos direitos, etc. Né? Eu estava há 10 dias, mais ou menos, eu estava aí perto de você, eu estava num congresso técnico em Viena. E a gente fez ali uma visita a algumas estruturas para ver a questão de segurança do trabalho, etc. E olha como é que funciona.
Existem algumas marcas esportivas famosas aí que tem linhas de segurança no trabalho. Então você pega um calçado de segurança lá, parece que é um calçado assim de futsal, de squash, de tênis, etc. E é um calçado preparado para a segurança do trabalho. Tem todas as certificações, certificação europeia, etc. Mas, teoricamente, ele não pode ser usado no Brasil. Por quê? Porque a lei do Brasil trabalhista diz que tem que passar por uma homologação do governo, blá, 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 blá. Então o que acontece? Lá fora do Brasil, a segurança do trabalho, essa questão trabalhista em geral, ela é tratada do ponto de vista de negócio. Então, se você quer vender para uma grande empresa, se você quer participar de negócios mais elaborados, você precisa cumprir requisitos de segurança, você precisa ter uma ISO, você precisa ter certificações. Aqui no Brasil é o contrário. O governo pegou todo esse tipo de certificação e colocou na lei trabalhista. Então eu sempre falo isso. A lei que vale para a Petrobras é a lei que vale para o pipoqueiro. Então, para a gente ter uma noção por uma Petrobras já é difícil cumprir, imagina para o pipoqueiro, que ele não tem nem a noção daquilo que é. E aí dá margem para essa questão que a Mônica muito bem comentou. Quer dizer, a pessoa ele tem, dependendo da empresa, obrigações. E como é que fica isso? Agora, Edgar, uma dúvida, né? Você como advogado pode responder. Essa lei trabalhista, ela é antiga ou ela foi revisada? Essa lei, a Lei 6514 de 1977. Só que ela vem trazendo e vem se atualizando até os acrescentando, né? Não tira nada. A última atualização, gente, isso é uma bomba, tá? É uma bomba. E é da sua área. A lei mandou todas as empresas, todas, apurarem o risco psicossocial relacionado ao trabalho. Então, é difícil. E o governo vai multar. Então, por exemplo, qual atividade... Mas já foi implantado, né? Já, a lei já tá publicada. Uhum. A validade ia ser a partir de 26 de maio de 25. Só que como é uma questão de uma sutileza muito fina, então o governo deu 1 ano para que as empresas implantassem, né? Sim. Agora, o que tem? E aí é a responsabilidade do empresário. O que tem muita empresa fazendo? Não, então deixa pro ano que vem eu começo a fazer alguma coisa. Não pode. Sim. Quer dizer, esse tempo é justamente para você se preparar, avaliar o seu pessoal, verificar se tem algum tipo de irregularidade, melhorias de condições de trabalho, para que você possa depois seguir lá na frente. Sabe por que é difícil, Edgar? Porque, Sônia, porque a gente, como psicólogo, a gente sabe que as pessoas estão psicologicamente, psiquiatricamente adoecidas, né? Com a agilidade, a rapidez que o mundo hoje está funcionando. E outras questões a mais. Então fica difícil ser responsabilidade do patrão se o funcionário tem uma depressão, tem uma ansiedade maior, tem alguma comorbidade psicológica. Então, vai ser difícil para vocês analisarem. Super. Né? A gente depende muito Você tem 5 tipos de riscos, né? Químico, físico, ergonômico, biológico, químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente. Então, a gente na segurança do trabalho, na engenharia, a gente faz esse levantamento. Uhum. Para apurar o psicossocial, que está dentro da classificação de ergonomia, a gente está trazendo o psicólogo organizacional para o time. Sim. Mas aí fica complicado para o empreendedor, para o dono de negócio, no sentido assim, até uma dúvida minha. A pessoa, ela tem, de repente, uma depressão, algo que já tá nela, ela, né, vai trabalhar normalmente. Inerente ao trabalho. Isso. E aí, chega no trabalho, o encarregado de cobrá-la fica naquela tensão de... Ela tem um gatilho. Ela tem o gatilho. Ai, gatilho, essa palavra tá na moda. Gatilho. Aí ela tem o gatilho e aí se você vai lá e dispara esse gatilho nela, pronto, já mete um atestado e aí você não sabe o que faz. Mas ela pergunta, Juliana, por quê? Mas é exatamente isso. E às vezes é uma pessoa absolutamente capaz para ter um trabalho ótimo, mas o empregador já fica assim, ó, com medo de promovê-la. Exato. É aí que está essa dubiedade nessa questão, que é muito importante o que vocês estão falando, gente. Olha que interessante. A mesma lei que dificulta, facilita para o empregador. Porque se você cumprir o que está lá na lei, você blinda a empresa. Porque se você começar a tomar medidas de prevenção ao risco psicossocial, se você realizar, por exemplo, avaliações psicossociais relacionadas ao trabalho, colocar isso num prontuário, separar o joio do trigo. Olha, esse trabalhador aqui,
ele já entrou aqui com uma depressão, ele já tem algum histórico, ele já tem uma propensão, você está, ao mesmo tempo que você está dando oportunidade para a pessoa se abrir, para você fazer o acolhimento adequado, você está dizendo para os seus registros de que a empresa está sim tomando medidas de receber esse trabalhador e dando uma oportunidade para que ele se Agora eu vou te falar à sociedade. como meu Mas tem que conselho. registrar. Então, Entendi. mas o meu conselho da psicologia, ele não permite que a gente aborde, né, o patrão aborde o funcionário, o indivíduo, com relação a uma doença psicológica. Então tem que ver Com aí certeza. o que vai acontecer, né? Porque as empresas, o funcionário, o indivíduo, obrigatoriamente, ele não precisa dizer que está doente psicológico. Até porque o RH de uma empresa, ele nem pode pedir o atestado ou psicológico. O CID, o médico não precisa colocar o CID. Exatamente. Então, como que vai ser nesse caso? Te explico. Por isso que eu comentei, quem a gente está chamando para o nosso time? A gente está chamando o psicólogo organizacional. Então, por exemplo, tudo que é prontuário médico é de medicina do trabalho. Então, quer dizer, um médico do trabalho da empresa é ele que cuida do prontuário médico da empresa. Quer dizer, o sigilo médico em relação a questões de saúde mental dele está preservado no prontuário médico. E para o psicólogo que vai separar ali o joio do trigo, aquilo que é do trabalho ou não, ele vai estar dando a oportunidade para o trabalhador de ele poder se abrir. Ele não vai fazer isso com RH, ele não vai fazer isso comigo, que sou engenheiro, que sou formado em direito. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer isso com um psicólogo. Qual é a obrigação da empresa? É proporcionar para o trabalhador uma forma de ele se abrir. Olha, se você é um empregador, se você está dando palestra sobre risco psicossocial, se você tem o seu médico do trabalho, se ele tem questões de saúde mental, ele pode procurar a medicina do trabalho. Se você disponibiliza um psicólogo para que ele faça uma avaliação psicossocial, mais do que isso você não pode fazer. Sim. Então, se judicializar, você tem ali todas as formas para provar, olha, a nossa parte eu fiz. Então, se ainda assim ele tem o risco, esse risco não é vinculado ao trabalho. Mais um afronto, assim, para a gente poder Lógico. até... Eu vou ficar Vamos em frente. neutra aí. Se é uma empresa pequena, ela não tem, provavelmente, um médico e um psicólogo, né? Sim. E ainda assim, a gente vai, de uma forma manipuladora, né? Tirar desse funcionário, suposto funcionário, que ele vai estar entrando na empresa, que ele tem uma comorbidade, né? A gente não vai perguntar direto. Então, se a gente não pergunta direto, é uma forma de manipulação. Por isso que a lei diz. As empresas, você não precisa ter na sua empresa um médico do trabalho, mas todas as empresas, elas são obrigadas a contratar um serviço de medicina ocupacional. Ou seja, As empresas têm, mas elas não têm psicólogo, elas têm médico. não, mas a consultoria que você contrata tem que ter. Aí eu não vou fazer o É obrigado por lei Eu não vou fazer o ter. merchan aqui da minha Uma empresa. terceirizada, por exemplo. Mas, por exemplo, no meu time, eu tenho lá desde médico do trabalho, tenho 3 psicólogos organizacionais, tenho engenheiro. A nossa consultoria, a empresa que a gente assessora, ela está preparada para esse tipo de avaliação. Então, pessoal, procurem a empresa dedicada, porque a maioria não tem. Mas Obrigado. assim, a empresa, Obrigado. por exemplo, Tem que ter. independente do porte da empresa, quando entra um funcionário tem que fazer aquele exame admissional, Obrigatório. tal. Aí contrata Isso. um serviço terceirizado. Isso. E o serviço terceirizado é obrigado a ter o psicólogo? Ele é obrigado a proporcionar esse serviço. Se ele não tiver um psicólogo lá vinculado, ele não vai conseguir te atender. Qual que é o problema? É que muitas vezes, por falta de conhecimento, a empresa não sabe que precisa disso. E aí a pessoa acaba te vendendo gato por lebre. Entendi. Mas numa consultoria séria, ele tem que te informar disso. Até Entendeu? porque esse exame admissional e demissional, São fundamentais. eles são, mas é um exame clínico. O médico está lá, pergunta, você tem isso, você tem aquilo? Aliás, o único exame que eles pedem é de gravidez, né? Então, como é que tem que ser feito o exame, tá? O exame Olheirada. Olha lá. O exame admissional, demissional. Não, gente, nós aguentamos muito, né? Isso é preconceituoso até, né? A sardinha para nossa brasa. Né? Imagina, você entrar numa Grávida empresa... ou não. Aí nós, mulheres, ser submetida a um exame de gravidez. Por que isso? Então a gente não pode entrar na empresa? Teoricamente não, né? Pois Então, é. vamos lá. Na prática, como é que funciona? Você não pode usar um exame de gravidez como critério seletivo. Isso a legislação não permite. Não é essa a prática. Então, o exame admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho,
ele vai ser feito de acordo com o risco de cada função. Então, você tem um trabalhador da manutenção que ele vai trabalhar com ruído. A segurança do trabalho identificou que lá no setor tem ruído? Tem. Então, o médico do trabalho, além do clínico, ele é obrigado a pedir uma audiometria para verificar se a audição do camarada tá boa. Naquele setor, existe risco psicossocial já apontado na empresa? Existe. Então, o médico do trabalho, ele é obrigado a pedir lá, por exemplo, uma avaliação psicossocial já na entrada. Sim. Por quê? Por exemplo, vamos dar um exemplo fácil que todo mundo vai entender. Se o cara trabalha em altura, trabalha como limpador de vidro, se ele tiver algum distúrbio em relação, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou alguma coisa mais, isso é perigoso para ele mesmo. Então, ele não pode usar, não pode ser apto para aquele tipo de atividade. Isso está na lei. E se ele não souber que ele tem esse transtorno? Mas como tem esse risco, o médico do trabalho é obrigado a pedir esse exame. É que um transtorno de ansiedade não é... A gente não é fácil de diagnosticar, não é fácil, né? Mas e ele acontece, né? Pode passar? Pode. Mas o que é a obrigação da lei? Fala, olha, se ele trabalha sobre esse risco, o camarada tem que fazer o exame. Vamos fazer um paralelo aqui, tá? O cara trabalha carregando peso, certo? Aí o médico pede um raio-x de coluna. Pode ser que naquele raio-x de coluna não apareça nada. E ele vai trabalhar e apareça ali o problema na coluna. Mas você vai fazer o exame conforme o risco que você tem. Entendeu? No caso desses exames de gravidez, por exemplo, se eu contrato uma funcionária e ela faz esse exame e ela tá grávida. Então, mas você não pode pedir isso no admissional. Não pode, mas acontece. No demissional pode. Só no demissional, então. Você só vai pedir isso se, por exemplo, surgir uma necessidade durante o exame. Entendeu? Se surgiu o médico do trabalho, do ponto de vista clínico, ele entender que se tem dúvida, ele pode sugerir esse exame. Mas a lei trabalhista, os exames ocupacionais, eles têm que ser relacionados ao trabalho. Um exame de gravidez não tem nada a ver com a atividade da pessoa. Então, isso é discriminatório. Então, isso que eu ia falar. Então, seria um crime, então, até a gente... Cabe penalização. Tá? Não falar em crime, que a gente aí vai para uma outra esfera do direito, mas cabe penalização. Você não pode, isso é discriminação. E se se a mulher entra grávida e depois ela fala? Então, aconteceu isso com uma amiga minha, eu queria até contar essa história para vocês. Ela tinha acabado de mudar de empresa, ela descobriu que ela estava grávida, depois do exame administrativo, uma pessoa que eu conheço, que é maravilhosa, ela estava grávida de gêmeas. E aí, você sabe o que a empregadora dela falou? Empregadora francesa, virou e falou assim, você terá todo o nosso apoio. Você vê que bacana quando é uma empresa séria, quando está evoluindo, as meninas já estão nascidas, enormes, ela está trabalhando, uma grande funcionária, e a chefe, ela teve lá o intervalo, mas assim, você era a pessoa que a gente queria admitir. Mas é difícil acontecer isso. Você sabe, né? que a França... mudar de mentalidade. Então, Sônia, você sabe que a França é o país que mais protege o funcionário. Mas eu acho isso muito bacana, porque é um país que tem toda a estrutura, é um país semi-socialista, né? E eu acho muito bonito isso, porque eles têm estrutura. Mas no Brasil, nós não temos estrutura para que o empresário possa entregar tudo que eles pedem, né? É um país que exige, mas ele não dá estrutura como a França dá para os empresários, para os funcionários, e eu acho isso muito bacana. Eu acho que todos nós gostaríamos, né, que todos tivessem o mesmo direito, né, que esses lugares, mas é difícil, né? Mas você vê, Sônia, que interessante, né? A empregadora, no caso da sua amiga, por livre, espontânea vontade e cultura, ela já colocou isso. Aqui não. É cultura. Aqui é omite. O cara vai falar, caramba, agora eu vou ter que... Não, o mais bonito, a gente queria tratar você, então nós vamos te esperar. Isso que é legal. É uma questão cultural. Difícil isso. No Brasil, a gente colocou como obrigação. Mas eu vou te dizer... obrigado, não é legal. Mas, Edgar, eu vou te dizer um caso que eu presenciei. Por que o empregador fica com o pé atrás? Era uma funcionária que ela estava com muito medo de ser demitida porque ela era ruim. Eu não vou dizer nem a empresa e nem o nome da funcionária. Ela era ruim no sentido assim, ela não entregava. E aí, como ela percebeu que ela ia ser demitida, ela inventou que estava grávida.
tá? Porque grávida não pode ser demitida. Gente, um pingo de dignidade, né? Ela inventou por quê? Não, isso vai longe. Ela inventou por quê? Porque ela, quando a empresa pediu o exame, né, ela levou e deu negativo. E aí, né, ela esperou um pouquinho, um mês depois, ela levou outro exame positivo. Aí a empresa, não, agora então a gente tem que esperar, né? E aí ela começou com muito mimimi. Ai, porque eu tô passando mal. E ela tinha uma função que ela precisava, na saída do trabalho, ela precisava tirar os lixos da lixeira. Mas é assim, essa função, quando ela entrou, ela sabia que ia fazer isso. E aí ela começou a gravar tudo que ela fazia. Porque ia no RH e falava, esse trabalho, ele não é... Insalubre. Insalubre, não dá dois cargos. E aí a empresa... Ela devia ter se dedicado ao trabalho que ela se dedicou a ganhar dinheiro fácil. A montar a história, né? Aí ela começou a fazer isso. Eu acho que ela estava criando ali provas. E aí a empresa viu assim que ela estava fazendo alguma coisa para levar vantagem. Aí a empresa começou a perceber algumas coisas estranhas e foi olhar o documento lá que dizia que ela estava grávida. E aí no exame, nos dois exames, tinha algo estranho no exame, né? Um parecia que estava diferente do outro. E o laboratório que fez recebeu esses exames e aí detectou que era falso. O segundo era falso. Nossa. Então, o que a empresa fez? Chamou essa pessoa e fez uma pergunta. Como é que está a gravidez? Que ela tinha tirado essa função de pegar os lixos das lixeiras, porque ela falou que quando ela abaixava e levantava, ela podia perder o bebê. Então aí você já via que ela já estava plantando. E aí a empresa tirou essa função. E aí a empresa voltou e falou, mas aí você, como é que tá? A gente tirou essa função. Agora tá tudo bem. Mas eu ficava tonta, né? Ela voltou nisso. Eu ficava tonta quando eu levantava. E aí ela já sabia, né? E quantos meses você tá? Ela não sabia quantos meses. Ela falou 10 semanas. Então, ela não sabia. Ela falou 10 meses. Ela falou 10 semanas, mas não batia, né? Então, ali ela já estava entrando em contradição. E aí a pessoa do RH falou assim, bom, esses atestados são falsos. Você tá grávida, fulana? Ela não respondia, ela olhava assim, fixo para a pessoa e não respondia, porque ela foi pega de surpresa. Ela nem imaginava, ela achou que fosse fazer um acordo ali com ela. E ela nem imaginava que a empresa teria descoberto aquilo. E ela não respondia. Aí depois a outra pessoa perguntou, mas aonde você queria chegar com um atestado falso? Aí quando ela falou, eu estava ouvindo um boato que eu ia ser demitida e aí eu fiz isso para poder me proteger. E aí foi perguntado para ela, mas você acha que você ia ficar grávida quando? É elefante, né? Até quando? Então ela foi mandada embora por justa causa. Sim. Num caso desse, se ela sai dali e fala assim, agora processo. Eu fiquei grávida, e processo, que ela foi mandada embora por justa causa. Quem que é o parceiro técnico do RH, assim como o perito judicial é o parceiro técnico do juiz, os parceiros técnicos das empresas é o engenheiro de segurança do trabalho, da consultoria ou funcionário, e o médico do trabalho ou funcionário. Então, por exemplo, se uma funcionária, grávida ou não, mas está dizendo que ela tem lá tonturas, ou etc, a empresa tem que chamar o médico do trabalho, tem que mandar ela passar no médico. Então, nesse caso, a empresa errou, né? A empresa errou, ela deveria ter mandado essa funcionária já no médico do trabalho. Não pode negligenciar, né? Sabe qual que é uma coisa que a gente tem que mudar de conceito? Mas a partir da data, gente? Não, a partir essa é só uma pergunta técnica. A partir da queixa. Algum funcionário, ele está apresentando algum tipo de desconforto em relação à saúde dele, manda para o médico do trabalho. O que tem que mudar de conceito no Brasil? Eu bato muito isso, até eu sou professor do curso de pós-graduação, eu falo isso muito para os alunos. Nós temos que parar de achar que médico do trabalho é o famoso doutor oi, tchau.
É. Sabe o doutor Oi, tchau? É. Mas é importante ter informação. Né, como dizia. Mas não tem informação, ninguém informa isso. Porque muitas vezes os próprios profissionais da área não se dão valor. Sim. Então, quando você tem um problema no teu coração, você vai onde? Você vai no podólogo? Não, você vai no cardiologista. Sim. Quando você tem um problema na sua cabeça, você vai aonde? No técnico de futebol? Não, você vai no neurologista. Quando você quebra um braço, você vai no ortopedista. Quando você vai no problema do estômago, você vai aonde? No gastro, não é isso? Sim. Se você tem um problema de alguma doença no seu trabalho, você tem que ir no médico do trabalho, é mais Agora eu vou defender o funcionário agora com essa questão. Isso é uma negligência do patrão. Se de fato ele está passando mal mesmo, ele corre o risco, né? Exatamente. Existe uma lei que, por exemplo, mulher grávida não pode trabalhar em local insalubre. Dependendo do banheiro, das condições ali que ela trabalha, às vezes tem esgoto, alguma coisa assim. Pode ser que seja insalubre, ela não pode trabalhar lá. Então tem que ter essa parceria. Eu vou te contar aqui 2 casos, vou contar para vocês. Um de uma sacanagem do trabalhador e um de uma sacanagem de uma empresa. Aí vocês tiram a conclusão que vocês quiserem. Eu estou atuando num caso, a gente está dando consultoria para a empresa, graças a Deus. O cara está pedindo, um funcionário de manutenção, está pedindo uma indenização de R$1,5 milhão de reais. Nossa. Porque segundo ele amputou a mão numa máquina. Amputou a mão. O advogado contratou a gente. No trabalho? No trabalho, numa máquina. Estava trabalhando e amputou a mão. Empresa de quê? Ah, de uma máquina. E ele ganharia R$1 milhão em quantos anos? E ele processou a empresa pedindo uma indenização de R$1,5 milhão, porque isso vai invalidá-lo, etc. Ele processou. O juiz vai determinar uma perícia para verificar a culpabilidade ou não. E a empresa veio contratar a gente para falar, olha, vou precisar que você venha me acompanhar aqui para me defender. Eu falei para o advogado, doutor, acidente típico, o cara perdeu a mão numa máquina, dificilmente a gente vai ganhar, mas vamos lá. Acabou a audiência inicial, o advogado me liga, dando risada. Ah, você não vai acreditar, Edgar. O que eu falei? O que aconteceu, doutor? Ele falou, não, fui lá para a audiência, sentou eu, o nosso preposto aqui, sentou lá o advogado do funcionário e sentou o funcionário. O juiz vai começar a audiência, nós colocamos as mãos em cima da mesa e, para minha surpresa, o funcionário também colocou as mãos. Eu olhei para a mão dele para ver se era funcionário sem mão. Para ver se era uma mão implantada. É uma mão biônica. Quer dizer, o cara não perdeu a mão. Ele não perdeu a mão. E passou. O advogado colocou lá que o cara foi amputado, etc. Ninguém leu o processo. Isso é um claro caso de gente, aí que eu queria saber de vocês. Por que, então, mas por que, Edgar? Por que, Mônica? A gente sempre... Isso tem em todos os países do mundo, mas no Brasil, nas relações trabalhistas, a gente sempre tem que partir da premissa da má-fé. Grana, Sônia. Numa única palavra. Não, mas a pergunta dela, eu acredito que seja... Por que o funcionário é tão desacreditado, né? Essa relação entre direitos e deveres, ela tem sempre que ter aquele elemento má-fé. Ele é muito desacreditado, o funcionário, e ao mesmo tempo a empresa está sempre prevenida, com medo. Como é que fala? É a estatística do número de casos? É a estatística por quê? Por conta de muitos outros que querem levar essa vantagem. Quem é honesto acaba entrando nesse bolo. E eu acho isso, assim, que o brasileiro que sempre quer levar vantagem, né? Não todos. Então, por causa desses, eu acho que a maioria, né, quer levar vantagem. Então, essa minoria acaba entrando, né? Às vezes a pessoa até é sincera, mas acaba ficando desconfiado, né, pro lado dela, por conta disso, que a empresa já está cansada de levar golpe, né, com relação ao funcionário, que acaba que ela desacredita. Então, é difícil isso, né? Assim, a lei é muito complicada. O Brasil colocou tudo na lei. Então, dificilmente, se você entra uma queixa contra uma empresa, dificilmente, pelo menos algum ponto, não está errado, entendeu? Às vezes até alguma coisa que não é muito relevante, mas geralmente algum pontinho a empresa não está cumprindo, porque a lei é muito complicada. Então o cara às vezes entra lá, pedindo lá R$100 mil, não consegue, mas ele consegue 8. Então tá bom, alguma coisa ele ganhou. Alguma coisa ele tirou uma vantagem. Como tá tudo, a lei tá muito, ela é muito detalhada, alguma coisa ele consegue. Ano passado nós tivemos mais de 4 milhões de processos trabalhistas. Foram o número mais alto dos últimos 10 anos. Isso é estatístico. Tá lá nos dados da Justiça do Trabalho. Me fala um outro país que tem uma Justiça do Trabalho. Eu tenho um problema, se eu quiser um dia sair do Brasil, onde eu vou trabalhar como perito trabalhista? Pois é. Entendeu? Não tem, né? É difícil. Porque existe uma questão especializada em você processar e fazer acordo. Você pega empresas de 40, a gente dá consultoria para empresas de 60, desde pequenas empresas até empresas de grandes, 50, 60, 70 mil funcionários.
existe um budget. A gente tem tem uma empresa que a gente presta consultoria. O budget de verbas trabalhistas dos caras, 2022, foi de 2,4 bilhão de reais. Onde você tem isso? Uau! Para pagar acordo. E é tão cultural que tem, cultural. Tem até alguns casos, assim, tipo, ex-bancário. A pessoa sai do banco, já tem advogados especializados para entrar em contato com esses ex-funcionários e já falar, vamos entrar com o processo. Já é, assim, de praxe nesse meio do banco, assim, da galera que trabalha no banco, que vai sair, vai processar e justamente vai fazer esse acordo, porque o banco vai fazer o acordo e vai pagar alguma coisa. Você falou muito bem, Lu. Muitas vezes, e aí falando um pouco da prática, tá, gente? Eu não tô acusando ninguém, não tô falando isso, mas a prática, que a gente vê que se usam as questões técnicas, a doença do trabalho, o acidente do trabalho, uma insalubridade, uma empresa, para você forçar um acordo. E, por exemplo, quanto que custa um acidente do trabalho? Uma indenização é caro. Se for inválido, então, você tem que pagar o salário da vida inteira da pessoa. É muito caro. Uhum. Então, se você consegue comprovar que teve uma culpa da empresa, você joga um acordo mais para cima. Isso faz parte da tática de negociação, sabe? Assim como num processo você pega uma prova falsa, isso vai jogar o acordo lá para baixo. Uma questão técnica comprovada joga o acordo lá para cima. Uma Então, prova falsa, acho que é crime, né? Não deveria. o exemplo que você deu, por exemplo, do exame falsificado lá, né? Isso é um crime, né? É um crime. E aí, só para completar, outro exemplo que eu ia dar, agora de sacanagem da empresa. Eu já fui fazer vistoria em lugares, isso é coisa judicial, tá? Uhum. Em que a gente viu lá fotografias, mensagens do WhatsApp de gerente de doceria, falando assim, sabe aqueles bolos lá que venceram na vitrine? Então, apaga lá, tira do lixo, apaga lá a data de vencimento e volta pra vitrine e vende mais barato. Em redes conhecidas. Meu Deus. Cara, isso aí, imagina um funcionário que é obrigado a fazer um negócio desse, sabendo que ele vai vender um produto pro cliente que o cara vai passar mal, que tava no lixo. Sabe? Então, sustentando o filho, né? Sim. Então, as mas empresas, cara. isso entra naquela estatística que quer levar uma vantagem. Não é só o funcionário. É O cultural. patrão também. É a tal né? da má-fé. É a tal da Por má-fé. isso que a gente sempre parte desse princípio, a gente não consegue evoluir em termos de direitos e deveres. Na minha opinião. Sempre uma relação de desconfiança. Quando não, gente, o empregado é uma pessoa que deve ter como gratidão o empregador e o empregador ter gratidão por ter bons funcionários. Mas muitas vezes, assim, pela essa quantidade que o Edgar falou de processos da justiça, a gente viu que está travando uma verdadeira batalha, existe um mercado em cima disso e que é muito complicado, né? Para nós que defendemos o direito, as instituições, isso é muito difícil. A Juliana falou que é uma questão cultural. Eu concordo que seja uma questão cultural, porque se tornou cultural, mas é uma questão política. Que diga Getúlio Vargas, né? Verdade. Que criou essa lei a inicial. Ô, né? Mônica, com o seu treinamento, você consegue ver no olho quando a pessoa está mentindo? Você sim. tem essa técnica? Ela nem olha no olho, né? Então, nem precisa mais, você já sente a energia. Dá para ver que está mentindo. Porque hoje os RHs eles estão trabalhando muito com isso também. Sim, só mentira. Daqui a pouco vai ter que ter aquela máquina. O polígrafo, né? Agora, vou jogar uma questão polêmica para vocês. Opa! Olha só. Vocês acreditam no sigilo do RH? Ele realmente existe? Não. Qual que era a próxima pergunta que você falou? Depende da pessoa também, né? Não, depende da empresa, de tudo. Não, porque assim, quando você, às vezes, vou contar para o RH porque tudo que falar aqui vai ficar em sigilo. Mas o RH é uma pessoa, né? São pessoas, são pessoas que comentam com pessoas, empresas que conversam com empresas. Eu vou te falar como profissional. É uma dúvida que fica. Sim, eu vou te falar como profissional clínica e organizacional. O sigilo do conselho, do CRP, ele é voltado mais para o clínico, porque quando o paciente ele vai ali contar a história dele, ali é específico para um sigilo. Agora, o RH, muitas vezes, ele não entende que aquilo dali também do funcionário, que não é um paciente, é um funcionário, também é um sigilo, porque
o conselho, ele fala que a gente, né, qualquer individualidade tem que ter um sigilo. Então, muitas vezes, o RH não entende dessa forma por não ser um paciente, por ser um funcionário. Então, por isso que eu acho que Mas não também você chega... Exatamente, aí que está o ponto. Porque o RH também não é um padre. Se alguém chegar e falar assim, eu sou do Hamas e eu pretendo explodir a empresa amanhã... Exato. Não vai Exato, poder é ficar difícil, quieto, né? Depende muito do que é. Eu acho muito difícil ser RH de verdade. Aliás, eu tiro o chapéu para quem trabalha com RH hoje em dia. Tem uma coisa importante em colocar, a Mônica falou do CRP, né, do Conselho de Psicologia, chama atenção também para o CRM, onde você tem o sigilo médico, e fundamental, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Isso aí ajudou muito o Então, sigilo. por exemplo, lá na consultoria, a gente já tinha, já desde 1900 e bolinha, o sigilo pelo CRM já preservado das informações, e nós precisamos fazer, como todas as empresas, a adequação à LGPD. Sim. Então, isso é uma coisa que restringe um pouco mais. Você pega grandes corporações, as informações do RH, elas são tratadas com muito zelo, sabe? Em pequenas empresas, a gente sabe que acaba, como a Sônia mesmo comentou, é difícil, né? Às vezes você tem uma pessoa que é do RH, mas ao mesmo tempo que o era do famoso RH... rádio peão. Mas às vezes, sabe, às vezes a mesma pessoa do RH, ela também exerce outra função. Ela que contrata. Então, como é que ela vai? Como ela é uma analista, né? Ela não é um psicólogo. Então tem essa questão de dificuldade. Deixa eu contar um caso para vocês em relação a essa questão cultural, que eu acho que é legal. Uma vez eu fui fazer um caso na Zona Sul, numa escola pública, em São Paulo, uma creche. Olha isso. Aí eu fui fazer o trabalho com ordem judicial e chegou lá, pedi para chamar, falei, ó, essa aqui é a perícia da fulana, não sei o que, Juliana, não sei o que era o nome da menina lá. Ela falou, pois não, a moça tá trabalhando aqui. Eu falei, ela tá ativa e processou a empresa? Eu falei, falei, tá bom. Era numa cozinha. A escola era pública, mas ela era cozinheira, numa empresa terceirizada, lá dentro da escola. Aí veio a moça, assim, uma pessoa humilde, sabe? Uma carinha assim, dava vontade de abraçar a menina, de tão... E aí, pois não, eu falei, olha, vim aqui para fazer a sua perícia, para vir fazer o seu caso, etc. Então nós vamos começar aqui, qual que é o seu nome e tal. Mas ela tava olhando para mim com uma cara de não sabia o que eu tava fazendo. E eu tava lá por ordem judicial, né, para fazer isso. Aí eu parei assim o procedimento e falei, meu anjo, deixa eu fazer o seguinte, você sabe o que eu vim fazer aqui? Ela falou, não. Eu falei, vim fazer aqui a sua perícia de adicional de insalubridade. Você sabe o que é isso? Ela falou, não. Eu falei, você sabia que você está processando a empresa tal e também o Estado ou a prefeitura, porque você moveu um processo trabalhista? Ela, eu não processei ninguém. Eu falei, não, meu anjo, vamos lá. Tá aqui, eu tô com a ordem judicial, tá o seu nome, o nome do seu advogado. Ela falou, advogado? Eu falei, você não entrou com o processo? Ela falou, não, pelo amor de Deus, começou a chorar. Falou, pelo amor de Deus, você vai fazer eu perder meu emprego, por favor, eu não fiz nada. E aí a empresa veio pra mim e falou assim, olha, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, meu amigo, isso aqui é uma ordem judicial, eu preciso dar seguimento ao trabalho. Resultado, eu tive que chamar a polícia, fui escoltado para entrar numa creche para fazer uma perícia trabalhista de uma pessoa que disse que não tinha entrado com processo trabalhista. Resultado, o que aconteceu? Essa moça, depois eu entrei em contato lá com a justiça para entender o caso, essa moça disse ela que não tinham pagado o aumento do dissídio da categoria. E que aí procuraram fizeram ela assinar uns papéis dizendo que se ela assinasse aquilo, ela teria direito ao aumento do sindicato. Mal ela sabia que aquilo era um escritório de advocacia, entra na questão de máfia cultural que você falou, que já pediu o pacote completo, pediu perícia, pediu adicional de não sei o quê, pediu acidente do trabalho, pediu doença... O sindicato dos trabalhadores, né? Não vou falar nada. Para tentar forçar um acordo. Só que na justiça, você tem que ter o pedido, são fundamentos do processo, você tem que ter o pedido, você tem que ter as partes e você tem que ter o interesse em pedir. Não adianta se você não quer, por mais que você tenha direito, se você não quer o seu direito, você não precisa ter o processo. Então, neste caso, não tinha o interesse de pedir. Eu entrei em contato com a justiça e expliquei, falei, olha, tá acontecendo uma situação aqui complicada, porque ela tá dizendo que ela não tem o interesse de pedir. Evidentemente que o juiz intimou os advogados, deve ter mandado ofício lá para a ordem dos advogados, porque isso caracteriza uma fé, e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Então isso é uma prova que de fato existe sim uma cultura, uma indústria, né? disso aí. Eu volto a dizer que é uma questão política, porque quem leva vantagem com isso?
Mas, Interrogação. gente, vamos falar também outra coisa, outra pessoa que cai de paraquedas, né? Quando tem algum litígio judicial entre empregado e empregador, aquele colega que era legal, ele é intimado para falar e fica numa saia justa danada. E aí, o que fazer? Mônica e Edgar, com vocês, Ju, também queria seu pitaco, porque você também conhece essa realidade. Quem Pode quer começar? Pra mim? Deixo pra vocês. Então vamos lá. Bom. É assim, ó. É muito engraçado, eu ouço isso muito, de muitos advogados, sabe, Sônia? Às vezes a pessoa vai lá, né, pra testemunhar, e aí o juiz pressiona, fala assim, mas é assim mesmo que fazia? Aí a pessoa aponta pro advogado ali e fala, foi ele que mandou eu falar. Que tem até um ensaio antes, Então, né? assim, ó, o que a gente tem que lembrar, né? Para toda análise, aqui a gente vê aqueles filmes americanos, né? De direito, Eu já passei etc. por isso 2 vezes. Olha, um desejo pro meu pior inimigo. Gente, Terrível. quando o cara da RH chama o preposto, a testemunha lá e fala, você vai responder umas perguntas pro juiz, é só uma coisa tranquila, etc. Aí ele senta lá. Não, depois, como o juiz fala assim, né? Ai de você se recusar. Dor de cabeça, não pode. e, gente, não sei se alguém aqui já assistiu a audiência, ele fala assim, se você mentir, você pode sair daqui preso. O juiz dá uma Gente, pressionada, né? Você fala isso pra uma pessoa simples, a É. pessoa treme na base, uma pessoa que não deve nada. Ela não consegue fala, nem "Meu Deus do falar céu", mais, né? Não consegue nem falar, né? Então, isso assim, o que tem que pensar? Que lá a pessoa, ela tá no juramento da verdade. Então, isso é importante. Se a pessoa, ela foi colocada naquela situação, a parte tem que entender que ela vai dizer, ela tem que ser franca, ela tá lá para dizer, dar o testemunho dela, para dizer realmente o que acontecia. Não, e às vezes são entre 2 pessoas que você gosta. Aí é duro, né? Existe uma diferença entre o preposto, né, que é a pessoa que vai ali representar a empresa, e a testemunha. Mas a oitiva da testemunha, numa audiência, por exemplo, ela é meio de prova. Agora, o preposto, já aí ele tem uma atribuição diferente. Ele está ali representando a parte, né, que ele tá colocado para prestar algumas informações. Então, existe isso. E às vezes é muito difícil, o colega ali que está testemunhando, ele é amigo da pessoa que está movendo Que é um funcionário, o processo, às vezes, né? Então, às vezes, na cabecinha ele fala assim, mas eu não quero prejudicar meu amigo. Então, o que eu sempre oriento, né, as empresas, os advogados, eu falo, primeiro, você tem que colocar alguém para falar que consiga se expressar. Isso é importante, que não vai chegar lá e não vai travar. E depois, você precisa se balizar pela verdade. Isso não significa que você tem que concordar com um, concordar com o outro, tá? Eu sempre falo assim, gente, pensa num quadro, tá certo? Só que esse quadro tá entre nós dois, tá? Você tá olhando uma face do quadro e eu tô olhando a outra face do quadro. Se alguém perguntar, por exemplo, eu perguntar pra Sônia, o que você tá vendo? Ela falou, eu tô vendo uma pintura maravilhosa. Se você perguntar pra mim o que eu tô vendo, eu falo assim, não tô vendo nada, é uma tela em branco. Mas o quadro é o mesmo, eu tô falando a verdade, só que eu tô olhando a minha ótica. E ela também tá falando a verdade, só que ela tá olhando pela ótica dela. Então veja, ambos estão falando a verdade, mas pontos de vista completamente distintos. E no direito, quem tem razão, muitas vezes, quem tem razão é quem vai convencer o juízo, como entidade, né, como entidade que o juiz está representando, daquela verdade. Todo mundo é humano, errar é humano. Muitas vezes não se faz a justiça como se esperava. Mas se você tiver a sua argumentação adequada, se você levar argumentos sobre a tua versão e ela for convincente, você vai levar êxito no teu objetivo. É assim que funciona. Só que ele tem que pegar aquelas falas com a prova, né? A fala da testemunha já é meio de prova. É uma prova, né? Então Da não testemunha. importa ali o que foi inserido ali de provas. Você tem vários tipos de prova. Então você pode ter um corpo, você pode ter um objeto, você pode ter um documento, a fala de uma testemunha. Tudo isso são meios de prova. Mas aí o juiz vai apreciar, a perícia é um meio de prova. Tudo isso vai ser apreciado pelo juiz e ele vai formar o convencimento dele. Ele vai ver se o cara mentiu ou não. Na opinião dele. Na É opinião dele, Na né? opinião dele. É. Mas a sociedade empossou ele para ele ter esse poder. Agora, a Sônia pediu para eu falar também, e eu vou falar pelo lado nem psicológico, porque tem uma diferença do que é psicológico e do que é caráter. Então, se o cara mente, ele é um mau caráter. Não tem aí uma psicologia, porque quem tem uma psicologia ali, ela vai temer, como você falou, Edgar,
ela vai temer, ela vai ficar com medo de mentir. Então, aí tem sim uma psicologia. Agora, quando colocam lá para mentir, geralmente eles colocam já um mau caráter que ele vai saber conduzir, né? Ele é manipulado. Profissional, né? Um mau caráter profissional. Aí As pessoas têm que entender que tem diferença caráter com a psicologia, né, da pessoa. O mau caráter, a pessoa com um caráter duvidoso, ela não busca nem terapia. Né? Então, ela pode até... Mônica, dá para você perceber com a ação na hora? Dá. Aquela pessoa fala assim, um dia antes de amanhã é audiência, você vai ter que falar isso, dá? Sim, dá para perceber. A gente desconfia, mas profissionalmente falando, é muito importante vocês colocarem isso. Você sabe que a pessoa, quando vai para terapia, o psicólogo, ele coloca ali algumas questões. E tem paciente que ele repete, faz parte repetir, porque ele não lembra do que ele levou para terapia. Mas quando ele repete a mesma história, que é uma história que ele traz, ele está ali elaborando, né? Ele está repetindo porque nós profissionais entendemos que se ele está levando aquilo mais de uma vez, aquilo dali é importante para ele, então ali que a gente vai trabalhar. Ele está frisando que é uma dor, né? É relevante. E agora, quando o mau caráter, ele vai ali e conta, ele se atrapalha na história, então o psicólogo já está entendendo, aí ele faz uma intervenção, né? A intervenção é uma pergunta pontual para ele sair daquilo ali, né? Ele tirar, puxar, a gente fala um novelo, e ele puxar do inconsciente ali o que ele está querendo dizer com aquela fala. Ele se perde, ele fala uma história em cima de outra história. Então, ele está contando 3 histórias diferentes. Uma que ele contou lá, a outra que ele contou aqui, que é diferente, e aí, depois da intervenção, ele conta uma terceira. Então, dá para entender, porque é assim que se pega uma pessoa que ela só vai ali, às vezes, porque fulano mandou ele fazer. Acontece muito com um casal de marido narcisista, né? Então, eu tenho pacientes, né, que a mulher, ela sabe até que está num relacionamento assim, saindo um pouco do trabalho, né? Então, Não, mas relacionamento abusivo tem tudo a ver com esse universo que a gente está colocando. Então, a mulher, né, ela pede, ele faz alguma coisa, ela descobre, e aí ele se desculpa, né, daquela forma manipuladora. Aí ela fala, então você tem que fazer terapia, porque no caso ela já faz. E aí o cara vai lá, faz terapia, mas ele vai com essa intuição, né, com essa intenção de fazer ali uma manipulação também com o terapeuta. Então, o terapeuta tem que ser muito perspicaz para ele perceber que aquele cara está manipulando também o terapeuta. Então, é bem difícil. Mônica e Edgar, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que a Ju concorda comigo. Nós vamos ter que ter um podcast 2 desse tema, porque é muita coisa para a gente debater. O nosso programa chegou ao final, uma pena, mas olha, vocês voltem sempre. Olha, nós falamos nessa edição sobre acidentes de trabalho, culpa, abuso ou descanso negado. Nós conversamos com a Mônica Machado, que é psicóloga clínica e organizacional, e com o Edgar Bull, que é perito de trabalho. Gente, não tenho palavras para agradecer. Nem sentimos, né? Querida. Foi tão bom. Até a próxima semana. Não, bate-papo aqui tá ótimo, e já fica o convite para vocês voltarem aqui no nosso programa, né, Juliana Rampani, querida? Com certeza, obrigada, Sônia. Obrigada, Sônia. Mais uma entrevista aí de sucesso, esclarecedora até para mim, né? Porque eu também sou empresária. Quero agradecer demais vocês. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Gente, um beijo. Um beijo, Beijo, Sônia. até a próxima. Perigos, um beijão, viu?